Oitavo dia. Como sofre um justo? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 21. Notemos a meticulosidade com que Mateus nos narra estes acontecimentos. É muito importante saber com exatidão como aconteceram as coisas, não para satisfazer o nosso interesse histórico, que, como já tivemos ocasião de realçar, não faz parte das intenções dos evangelistas, mas para nos confirmar duas verdades de importância salvífica fundamental: que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo, como referiu Lucas no episódio da Anunciação, e que Jesus é verdadeiramente o Messias prometido, em quem se realizaram todas as profecias, especialmente as de que devia ser um descendente de Davi e de ser concebido numa virgem. São estes os objetivos que Mateus fixa. Por isso, parte de um acontecimento que se torna cada vez mais evidente, depois dos 3 meses passados por Maria em casa de Isabel. José apercebe-se de que a sua mulher está grávida. Que dias dramáticos, de dúvida atroz, deve ter passado o jovem marido. Como homem justo, estava disposto a celebrar um santo matrimônio, conforme com a lei de Moisés, e tinha-o assumido com a certeza de ter encontrado a esposa ideal, uma jovem que ele conhecia desde o nascimento. Naquela aldeia era assim para todos, que estimava e por quem tinha uma estima e um afeto imensos, tão grandes que excluía absolutamente qualquer hipótese de estar diante de uma traição. Se tivesse pensado nisso, teria o dever de denunciar a esposa como infiel. Talvez os pais e os amigos se alegrassem com ele por causa do filho que iria nascer. Em José só existe um tormento que não o deixa em paz, que vai crescendo de semana para semana, como também cresce nele o amadurecimento de uma decisão dolorosíssima. Admiramo-nos com o silêncio de Maria, mas se refletirmos sobre a sua personalidade, sobre o seu modo de se comportar, deixaremos de nos admirar e veremos que o seu silêncio seguiu o comportamento mais razoável naquela situação. Também ela deve ter sofrido penas tremendas. No rosto do marido, cada vez mais marcado em cada encontro, ela via a dúvida, o sofrimento e a incerteza sobre o que havia de fazer, mas compreendia que não lhe competia intervir. O que tinha acontecido nela era extraordinário e tratava-se da realização do maior plano divino. Não era sua obrigação revelá-lo e fazer com que compreendesse. Um acontecimento tão extraordinário pertencia ao Pai, que lhe tinha enviado o anjo, ao Filho que trazia no seio, ao Espírito que a fecundara. Por isso, calava-se e esperava, numa altura em que calar-se e esperar eram as duas coisas que mais lhe custavam.
Admiramos o silêncio de Maria, mas confunde-nos o silêncio de Deus. A Isabel bastou o tom da voz de Maria para que o Espírito lhe revelasse tudo. Quanto terá sofrido José com o silêncio de Maria, mas quanto terá sofrido Maria com o silêncio de Deus. Aos poucos, José vai amadurecendo na decisão mais dolorosa de todas. Convence-se de que está diante de um mistério, de algo muito maior do que ele. É melhor acabar com tudo, da forma mais delicada que puder, em segredo, como diz Mateus. Bastava a presença de 2 testemunhas. Decide dar à esposa o libelo do repúdio. Naquele tempo, era muito fácil para um homem repudiar a sua esposa, sob um pretexto qualquer. E o libelo de repúdio era considerado uma garantia para a mulher, que assim ficava livre para se casar novamente. Só então, quando depois de ter sofrido tanto, José chegou a esta conclusão, é que veio o anjo revelar-lhe a verdade. Com toda a sinceridade, somos logo levados a pensar: por que é que Deus não enviou o anjo mais cedo? Por que deixou que os 2 santos esposos, seus tão prediletos e amados, passassem tanto tempo com dores lancinantes? Creio que são os mesmos motivos pelos quais o Pai exigiu ao Filho o sacrifício da cruz. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor pede-nos que façamos a sua vontade. Não nos pede que compreendamos os seus motivos profundos, frequentemente superiores às nossas faculdades terrenas. Agora podemos compreender a alegria de José. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Disse-lhe o anjo. Depois de ter qualquer medo, terá corrido para Maria com tanta força quanto o corpo tinha para lhe dizer que já sabia tudo, que tudo estava claro. Terá tido pressa em marcar o dia das bodas solenes. Depois de tanto medo por ter de renunciar à sua amadíssima esposa, teve então a certeza de que nunca mais se separaria dela. Também, para Maria, terá sido o fim de um pesadelo e terá agradecido a Deus por premiar desse modo a sua confiança, o seu abandono. Mas estas são apenas considerações pessoais, humanas. Outra coisa muito diferente compreendeu José. Compreendeu que a sua mulher era precisamente a mãe de Deus. Compreendeu que ele era o afortunado descendente de Davi, mediante quem se realizavam as profecias messiânicas. Compreendeu que o seu casamento com Maria era muitíssimo diferente do que ele imaginara. Deus confiava precisamente a ele as pessoas mais queridas e mais preciosas que poderiam existir: Jesus e Maria. Compreendeu e aceitou com gratidão o seu papel, de que se terá sentido totalmente indigno. Na verdade, temos realmente de descobrir o plano de Deus relativamente à figura de José. Falaremos disso na próxima reflexão. Para concluir, limitamo-nos a sublinhar que a profecia de Isaías, uma virgem conceberá, só em Mateus tem a sua explicação exata. Frequentemente, as profecias do Antigo Testamento contêm alusões veladas que só se esclarecem no momento da sua realização. Também, neste caso, a expressão não era clara. O próprio termo usado por Isaías, Almab, podia indicar uma adolescente, uma jovem esposa. Só com a extraordinária maternidade de Maria e a nota de Mateus é que compreendemos o seu sentido exato: uma virgem.